caveiras de cristal estão entre as descobertas mais controversas de toda a arqueologia. Especialistas estão divididos sobre se são artefatos antigos genuínos ou falsificações mais recentes, e até serviram de inspiração para um filme de Indiana Jones. Até agora, 13 supostos crânios de cristal foram encontrados, todos esculpidos em blocos sólidos de quartzo com uma precisão impressionante. O registro mais antigo deles vem do início do século XIX. Na época de sua alegada descoberta, o primeiro crânio de cristal foi afirmado ter entre 2 e 5 mil anos de idade. Essa afirmação é impossível de verificar porque o quartzo não pode ser datado com precisão. Também foi alegado que o primeiro crânio foi descoberto em um antigo templo maia. Essa afirmação também não pode ser verificada. No entanto, há razão para acreditar que podem ser falsificações. Uma análise de 2007 de 4 dos crânios realizada por uma equipe de cientistas americanos e britânicos concluiu que a tecnologia usada para criar os crânios não estava disponível até o século XIX e que 3 dos crânios tinham origens do século XX. Claro, a contra-argumentação é que os antigos maias podem ter tido tecnologias que não conhecemos. Este debate provavelmente não terminará tão cedo. Há um mundo inteiro abaixo dos nossos pés do qual nunca pensamos. Pegue a região da Dobrogea, por exemplo, um território antigo que fica entre a moderna Bulgária e a Romênia. Em 1916, arqueólogos cavando fundo abaixo do planalto de Lemanu, na Dobrogea, fizeram uma descoberta estranha. Sob os habituais fragmentos de cerâmica e porcelana, eles encontraram paredes pintadas e grafites antigos romanos e gregos. Quanto mais cavavam, mais surpreendentes se tornavam as descobertas, até perceberem que tinham desenterrado toda uma rede de túneis antigos. O sistema de túneis é quase elaborado e ramifica-se em tantas salas e cavernas que você poderia quase descrevê-lo como uma série de bunkers. Mesmo que fosse totalmente desconhecido pelos especialistas da época, as pinturas nas paredes indicavam que foi construído há mais de 2.000 anos e permaneceu em uso até pelo menos o século X. Os túneis se estendem por mais de 12.000 pés, e ainda assim as marcas de cinzel indicam que foram todos cavados à mão. Isso é uma façanha impressionante de trabalho e ainda não temos ideia do porquê foi feito. Não falta candidatos quando se trata de tentar descobrir quem fez os chamados ídolos dos olhos de Tel Brak. Eles são antigos e vêm de uma parte da Síria que foi ocupada pelos sumérios, os acádios e os babilônios. Isso significa que podemos restringir o campo, mas não sabemos qual cultura agradecer pelas curiosas estátuas de alabastro. Elas variam de tamanho, de alguns centímetros a 1 ou 2 pés, e foram desenterradas à sombra de uma estrutura conhecida como o Templo do Olho. Os olhos salientes das esculturas, que podem ter sido usados como tributos aos deuses do templo, levaram muitos teóricos da conspiração de OVNIs a sugerir que esta antiga cultura síria pode ter tido contato com extraterrestres, mas é provável que tenha um significado mais simbólico que nós, com nossos olhos modernos, não conseguimos decifrar ou entender. Talvez todos estejam completamente errados, e estas sejam na verdade nada mais do que estátuas inofensivas de corujas. Isso parece improvável, porém. Quando você vê pela primeira vez a Mina da Pedra do Dragão em Lancashire, Inglaterra, seu primeiro pensamento provavelmente será que deve ser um cenário de filme. Talvez o último filme do Hobbit ou Senhor dos Anéis tenha sido filmado aqui, ou talvez tenha sido reservado para a próxima edição da longa série Indiana Jones. Na verdade, não é nada disso. A aparência única desta mina surgiu mais por acaso do que por projeto. Este local era originalmente conhecido como a Mina de Pedra Salão dos Gigantes, um nome impressionante por si só, mas ganhou seu apelido ainda mais impressionante quando o teto da mina desabou, expondo sedimentos multicoloridos na rocha e criando uma enorme formação rochosa redonda que todos dizem parecer com o olho de um dragão. Sua aparência curva é, na verdade, uma ilusão de ótica. Quando você está de pé embaixo dela, o teto parcialmente desabado é perfeitamente plano. O desabamento do teto tornou inseguro para a mina continuar operando, mas pelo menos deu a Lancashire uma nova atração turística como compensação. Tecnicamente, os visitantes não têm permissão para entrar, mas muitos encontram uma maneira de fazê-lo mesmo assim. Todo o sítio arqueológico de Sei White, no Peru, está cheio de maravilhas antigas. Mas por causa da existência do magnífico monólito de Sei White, tudo o resto quase é esquecido. Há muitos séculos, Sei White era onde o povo inca se reunia para cerimônias, encontros e festivais religiosos. Nessas ocasiões, eles agradeciam aos deuses da água, e acreditamos que a água é o que o monólito de Sei White representa.
O que os historiadores não conseguem concordar é quão longe essa conexão com a água vai. Uma teoria é que é apenas uma escultura elaborada esculpida com canais decorativos que permitem que a água corra por ela. Porém, alguns especialistas acreditam que tem um propósito muito mais sofisticado. Eles acreditam que é uma réplica topográfica em miniatura de Sei White como apareceu na época, e o monumento é uma espécie de modelo de cidade em escala que eles poderiam usar para planejar e testar sistemas de irrigação. Certamente, há áreas do monólito que fazem sentido como rios e túneis de água. Se isso realmente foi um dispositivo de teste de irrigação, os incas podem ter estado ainda mais à frente do seu tempo do que já acreditávamos. Um significado espiritual é a resposta mais óbvia, mas a resposta não cobre todas as perguntas. Acredita-se geralmente que o instrumento musical mais popular no Antigo Egito era o sistro, e ainda assim pode não ter sido usado como instrumento musical. Isto é como um sistro se parece, e se seu design é familiar, provavelmente é porque você o viu em centenas de esculturas e pinturas egípcias antigas sem nunca perceber. De acordo com a lenda, sacudir um sistro trazia boa sorte. Se o Nilo estava inundando, você sacudia um sistro para ele. Se seus entes queridos estavam doentes, você também sacudia um sistro para eles. Os instrumentos podiam ser feitos de quase qualquer material, incluindo latão, argila e madeira, e faziam um som alto e tilintante quando sacudidos. Com base nas obras deixadas por nós pelos egípcios, elas parecem ter sido possuídas por mulheres mais comumente do que por homens. Curiosamente, exemplos de sistros minoicos antigos foram encontrados na ilha de Creta e em seus arredores, e parecem ter muitas semelhanças com as variantes egípcias. Ainda mais curiosamente, as versões em argila dos instrumentos não poderiam ter produzido um som viável para a música. Então, para que propósito elas realmente serviram? Poderíamos falar sobre as maravilhas antigas do Peru o dia todo, mas por enquanto vamos nos limitar a falar sobre Puquios. Pensa-se que este sistema hidráulico foi criado pela cultura Nazca, que também foi responsável pelas famosas linhas de Nazca. De cima, este local parece uma série de entalhes espirais, e poderia ser interpretado como uma obra de arte, mas serve a um propósito muito mais prático do que isso. As espirais são canais de superfície que levam a reservatórios e aquedutos subterrâneos. Graças à existência dos Puquios, as pessoas que viviam aqui em tempos antigos tinham um abastecimento de água do qual podiam confiar durante a estação seca. Isso era especialmente importante nesta parte do mundo, porque a estação seca às vezes podia durar mais de um ano inteiro. Tamanha é a sofisticação deste sistema de água que os arqueólogos inicialmente assumiram que ele deve ter sido criado pelos espanhóis após a chegada deles na região, em vez das pessoas que estavam aqui antes deles, que foram consideradas muito primitivas para tê-los criado. Essa suposição foi tanto arrogante quanto racista. Os espanhóis usaram este sistema, mas não o criaram. No topo do Monte Nemrut, na Turquia, um local que requer uma subida de pouco mais de 7.000 pés para alcançar, você encontrará uma série de grandes estátuas ao redor de um túmulo. Sabemos que o túmulo tem aproximadamente 2.100 anos, mas não sabemos por que foi construído em um local tão difícil de acessar ou para quem foi feito. A maioria dos historiadores concorda que o ocupante era provavelmente um governante antigo, mas não sabemos sobre qual povo ele governou. A resposta óbvia é o rei Antíoco I, Teos de Comagene, já que uma estátua de sua semelhança existe neste local, cercada por esculturas adicionais de cabeças gigantes e animais. A identidade das outras cabeças gigantes é desconhecida, e a razão pela qual não podemos afirmar definitivamente que o túmulo pertence ao rei é que sua câmara funerária nunca foi encontrada. Apesar de todas as evidências no local parecerem indicar que ele está enterrado lá, a câmara em si ainda está escondida dos arqueólogos. O site inteiro é uma farsa de algum tipo, como uma grande piada antiga, ou está a tumba enterrada em algum lugar dentro da montanha? Embora a maioria das cavernas sejam esculpidas pela natureza, algumas foram criadas ou aprimoradas por mãos humanas. As cavernas de Barabar Hill são um ótimo exemplo do que queremos dizer. Localizadas na Índia, as cavernas de Barabar foram esculpidas durante os dias do Império Maurya, há mais de 2.300 anos. A entrada distinta para Lomas Rishi, a mais famosa de todas as cavernas encontradas aqui, é o arco de chakra sobrevivente mais antigo conhecido. O design foi um marco da arquitetura de rocha na Índia por séculos e pode ter começado aqui. Acredita-se que os construtores criaram o design primeiro em madeira e depois passaram a replicar seu trabalho em pedra após aperfeiçoar o design. Retornando aos tempos da antiguidade, as cavernas eram usadas como santuário por seitas religiosas e seus líderes, incluindo Makali Gosala, o fundador da seita Ajivika.
Algumas das inscrições que podem ser encontradas dentro das cavernas também têm relevância em hindi e budista. As câmaras internas duplas das cavernas foram polidas para que qualquer cântico ou canto que ocorria dentro delas ecoasse. O local de Sahasralinga, na Índia, é tão popular entre os fãs de ficção científica quanto entre os arqueólogos. Isso porque as inúmeras esculturas nas impressionantes formações rochosas no local se parecem muito com os famosos dialetos da série Stargate. Você encontrará as esculturas em Karnataka se algum dia quiser ir dar uma olhada nelas. Nem mesmo os moradores locais sabem quem fez essas esculturas. O local foi deliberadamente inundado para se tornar um reservatório há muitos anos, e parece que todo o conhecimento do que aconteceu antes foi perdido naquela época. Quando o reservatório foi drenado e Sahasralinga foi revelada, os arqueólogos não faziam ideia do que pensar. Algumas das formas e entalhes vêm com inscrições, mas infelizmente as inscrições estão muito desgastadas para que possamos entendê-las. Curiosamente, não há sinal de marcas de ferramentas em ou ao redor de nenhum dos entalhes. É quase como se eles tivessem sido feitos usando algum tipo de tecnologia avançada de corte de pedra, mas isso seria impossível. Pelo que sabemos, nenhuma tecnologia desse tipo existia quando as pedras foram cortadas. Este é agora um local famoso mundialmente, mas ainda sabemos muito pouco sobre como foi criado. Encontrar um antigo mosaico romano na Itália pode não parecer especialmente raro ou implausível à primeira vista, mas espere até ouvir onde este foi descoberto. É o belo piso do que teria sido uma enorme vila romana e foi encontrado sob a lama e a grama de um vinhedo em Negrar di Valpolicella, ligeiramente ao norte de Verona. O frustrante sobre esta descoberta é que ela poderia ter sido feita há um século. Arqueólogos notaram a presença de artefatos romanos na vinha em 1922, mas decidiram que não valia a pena continuar escavando e deixaram o local intocado. Se eles tivessem cavado alguns metros a mais na terra, teriam encontrado o piso de mosaico, que é coberto por fantásticas representações de pássaros e frutas ali mesmo. A vinha faz parte de uma comuna, então quaisquer escavações adicionais terão que ser realizadas com a permissão dos ocupantes da comuna, que provavelmente terão que ser compensados financeiramente pela perda temporária ou permanente de sua vinha. Essa camada extra de complicação pode significar que a vila completa nunca seja escavada, e nunca obtenhamos uma resposta para a pergunta de quem pensou que plantar uma vinha em um piso de mosaico era uma boa ideia em primeiro lugar. Em seguida, temos a Gruta Shell de Margate, na Inglaterra. Isso pode não ser uma criação tão antiga quanto alguns dos lugares e artefatos que vimos neste vídeo, mas é igualmente misterioso. A versão oficial da história da gruta é que ela foi descoberta por acidente quando um fazendeiro cavou um pouco mais fundo em sua terra do que pretendia em 1835. Depois de quebrar o teto da gruta, ele saltou pelo buraco e encontrou-se dentro de uma estrutura maciça cobrindo mais de 2.000 pés quadrados, cada centímetro coberto por mosaicos de conchas. É impossível contar quantas conchas há dentro da gruta, mas são pelo menos 4 milhões. As conchas foram testadas e comprovadas como originárias da área local, mas o estilo do design incorpora elementos da Grécia Antiga e do Oriente Médio. Infelizmente, não foi possível realizar testes de datação por carbono nas conchas. O agricultor ofereceu visitas guiadas à gruta ao público muito antes de permitir a entrada de arqueólogos. Então, quando o fez, tudo já havia sido contaminado pelas lâmpadas a gás que ele instalou nas paredes para que as pessoas pudessem ver no escuro. Nas paisagens encantadoras da montanha Conwy, no país de Gales, foi feita uma descoberta incrível que nos leva de volta 3.400 anos ao coração da Idade do Bronze. O detectorista de metais George Borrow desenterrou 2 peças de um raro molde de machado, notavelmente bem preservadas e com aproximadamente 20 centímetros, enterradas a cerca de 18 polegadas de profundidade no solo. Estes não são apenas quaisquer artefatos. Eles eram usados para fundir pau-staves, um tipo de machado intrinsecamente ligado às extensas minas de cobre em Great Orme, em Llandudno, uma das maiores fontes de cobre da Europa na época. O que é particularmente fascinante é o debate que se seguiu sobre se essas peças de molde, encontradas frente a frente e aparentemente incompletas uma sem a outra, deveriam ser consideradas como um único artefato ou itens separados. O argumento levou a um inquérito em Hutton, onde foi determinado que, apesar de sua natureza complementar, elas deveriam ser classificadas como itens distintos sob a lei do tesouro devido às suas diferentes decorações. Esta decisão está de acordo com decisões anteriores, como partes de uma carruagem encontradas em Pembrokeshire.
A proximidade do artefato com a mina de cobre de Great Orme sugere que eles podem ter sido enterrados cerimonialmente ao fim de sua vida útil, adicionando uma camada de significado histórico e cultural ao achado, verdadeiramente um tesouro das profundezas da história galesa. Descobertas de artefatos de ouro da Idade do Bronze não são necessariamente incomuns na Dinamarca, mas este enorme tesouro de espirais de ouro encontrado recentemente em Boeslunde está longe de ser comum. Arqueólogos encontraram cerca de 2.000 amostras quase idênticas de espirais enterradas juntas no chão e não têm ideia do porquê. Uma possibilidade é que fossem itens decorativos e estivessem outrora presos a roupas como acessórios. Após 3.000 anos, todos os elementos materiais das roupas apodreceram até virarem nada, mas as espirais de ouro ainda estão aqui. É impossível ter certeza sobre essa teoria, porém, e mesmo que fosse provada verdadeira, não explicaria por que tantas delas foram enterradas no mesmo lugar. Pensa-se que o ouro era um símbolo do poder do sol, de acordo com os costumes dinamarqueses na época em que as espirais foram feitas. Isso significa que o proprietário deste tesouro era provavelmente um membro da família real, ou, na falta disso, um sacerdote de alto escalão. Todo o tesouro está agora exposto ao público em um museu próximo, mas a placa que os acompanha confirma que sua origem e significado são um mistério. Apesar de ser o animal nacional oficial da Escócia, os unicórnios são criaturas míticas, ou pelo menos foi isso que sempre nos ensinaram. Tecnicamente não é o caso. O Elasmotherium sibericum, também conhecido como unicórnio siberiano, definitivamente existiu em tempos pré-históricos. Na verdade, ele pode até ter caminhado entre os primeiros humanos, o que explica a crença persistente em unicórnios que continua até hoje. Até muito recentemente pensava-se que os unicórnios siberianos foram extintos há 200.000 anos. Muito recentemente, um novo estudo publicado na revista científica Nature Ecology and Evolution confirmou que a análise de mais de 20 conjuntos de restos de unicórnios siberianos provou que eles sobreviveram na Europa Oriental e na Ásia Ocidental por muito mais tempo do que isso. A espécie provavelmente não foi extinta até 39.000 anos atrás, o que teria dado aos primeiros humanos tempo de sobra para se familiarizarem com eles. A espécie era mais estreitamente relacionada ao rinoceronte do que ao cavalo, por isso pode não se parecer muito com o tipo de unicórnio tão frequentemente visto na ficção, mas era uma criatura viva real, apesar de tudo. Mencionamos logo no início deste vídeo que podemos ter finalmente encontrado sinais de vida em Marte, mas será que deveríamos estar prestando mais atenção em Vênus? Talvez sim, porque um novo estudo publicado em setembro de 2020 sugere que pode haver vida no planeta escaldante flutuando em suas nuvens venenosas. A nova e controversa teoria vem do fato de que um gás chamado fosfina foi detectado na atmosfera do planeta. A fosfina é feita de fósforo e hidrogênio e está associada à vida porque os micróbios que a produzem são frequentemente encontrados dentro de criaturas vivas. Os pinguins produzem fosfina em seus intestinos, assim como muitas criaturas que vivem em pântanos. Também é possível sintetizar fosfina dentro de fábricas, mas não existem tais instalações industriais em Vênus, ou pelo menos nenhuma de que tenhamos conhecimento. Também não há pinguins em Vênus, então a presença do gás na atmosfera é um mistério total. Há tanto ácido sulfúrico lá que nenhuma forma de vida de que tenhamos conhecimento poderia sobreviver a ele. Portanto, se houver vida em Vênus, ela deve ter uma bioquímica inteiramente diferente de qualquer coisa que já encontramos. É um pensamento fascinante. Determinar a diferença entre o que é uma ferramenta de pedra e o que é apenas um pedaço de pedra não é uma tarefa fácil, e requer um arqueólogo ou cientista especializado para fazê-lo. Mesmo assim, alguns de seus pares provavelmente discordarão. É por isso que esta próxima descoberta é tão polêmica. Arqueólogos no noroeste do Quênia afirmam ter descoberto o conjunto mais antigo de ferramentas de pedra do mundo, e dizem que elas têm mais de 3 milhões de anos. Isso é muito antes do tempo do Homo sapiens e um total de 700.000 anos antes da existência conhecida de quaisquer ferramentas de pedra em qualquer outro lugar do mundo. Se esses objetos forem genuinamente ferramentas de pedra, eles precedem a existência de qualquer espécie de Homo, seja Homo sapiens, Homo erectus ou qualquer outra. Nem mesmo os neandertais recuam tanto assim. Os especialistas no local acreditam ter encontrado ferramentas de gume afiado com até 6 polegadas de comprimento e lascas quebradas de rochas próximas que podem ter sido usadas como bigornas primitivas. A doutora Sonia Harmand, da Universidade de Stony Brook, está certa de que o formato das pedras não pode ter sido alcançado por forças naturais e que suas técnicas de datação são sólidas.
O candidato mais provável para o inventor ou proprietário das ferramentas é um hominídeo do gênero Kenyanthropus, cujos restos foram encontrados a cerca de 1 milha de distância. Já abordamos o tema da Guerra Civil Americana, que terminou há mais de 150 anos. No entanto, as relíquias e destroços dessa guerra ainda aparecem ocasionalmente no leito marinho ao redor da costa da América, e uma das descobertas mais significativas surgiu muito recentemente. Este vapor da era da Guerra Civil foi encontrado usando tecnologia de sonar na costa norte da Carolina do Norte em fevereiro de 2021. A embarcação está a cerca de 20 pés abaixo da superfície, não muito longe de Oak Island, e com base nas imagens que foram obtidas até agora, parece estar bem preservada. Com base em seu formato, parece ser um fura-bloqueio e teria sido usado pelo lado confederado do conflito para romper os navios da União em uma tentativa de chegar a Wilmington. Este, obviamente, falhou na tentativa. Pensa-se que 3 fura-bloqueios foram perdidos na área, mas o comprimento de 225 pés deste significa que é mais provável que sejam os destroços do Agnes E. Fry, que foi, na verdade, construído na Escócia em 1864 antes de navegar para a América. É altamente improvável que os destroços sejam içados, mas mergulhadores podem visitá-los em um futuro próximo. Em março de 2020, o cientista britânico Daniel Field, da Universidade de Cambridge, fez o que descreveu como a maior descoberta de sua carreira na Bélgica. Ele estava procurando fósseis de dinossauros, mas o que realmente encontrou foi o fóssil mais antigo de uma ave de tipo moderno já descoberto. Esta pequena ave, fossilizada dentro de um pedaço de rocha há mais de 66 milhões de anos, foi apelidada de Galinha Maravilha. Ela viveu mais de 1 milhão de anos antes do impacto do asteroide que acabou com os dinossauros maiores. O fóssil seria considerado surpreendentemente bem preservado mesmo se tivesse metade de sua idade, e inclui quase o crânio completo da ave. Uma análise detalhada dos restos demonstrou que a galinha maravilha compartilhava características comuns com as espécies modernas de galinha e pato, sugerindo que é um ancestral comum de ambas. Na verdade, poderia ser o último ancestral comum de ambas as espécies na cadeia evolutiva. Sempre se pensou que as aves modernas evoluíram no hemisfério sul, mas a presença deste fóssil na Europa pode mudar essa linha de pensamento. O nome Galinha Maravilha, obviamente, não é muito científico, por isso foi dado a ela o nome oficial de Asteriornis maastrichtensis. Olhar para o céu noturno com admiração tem sido uma preocupação humana desde que os seres humanos existem. Cada estrela que é visível a olho nu tem um nome, mas alguns desses nomes são enganosos. O que é frequentemente referido como a estrela demônio na constelação de Perseu, por exemplo, na verdade não é uma estrela, mas duas. É um sistema estelar binário conhecido como Algol, que vem da palavra árabe para Gul. À medida que as estrelas orbitam uma ao redor da outra, a luz que atinge a Terra brilha e diminui. O efeito é visível a olho nu e parece que é algo que fascinou os antigos egípcios. Uma referência à estrela aparece no calendário de papiro Cairo 86.637, que foi feito há cerca de 3.200 anos. Surpreendentemente, isso é um total de 3.000 anos antes de Algol ser descoberta por astrônomos modernos. Parece que a estrela demônio era central para a função de todo o calendário. O calendário mede o tempo em períodos equivalentes a 2,85 dias, um ciclo que corresponde de perto à estrela. Por que eles escolheriam especificamente Algol para usar como marcador em vez do Sol ou da Lua, que são muito mais óbvios, é desconhecido, mas é possível que acreditassem que fosse uma entidade divina. Como eles anotaram tanto tempo antes de qualquer outra pessoa é um mistério. Quando um mergulhador encontrou esta cena em maio de 2015, ele ficou inicialmente horrorizado. Na verdade, ele estava tão convencido de que havia acidentalmente se deparado com uma cena de crime que ele contatou a polícia. Felizmente, nenhum crime foi cometido aqui. A cena de esqueletos usando óculos de sol e sentados em cadeiras de jardim, enquanto aparentemente desfrutam de uma festa do chá, é na verdade uma instalação de arte subaquática. Os esqueletos ainda estão lá hoje no fundo do Rio Colorado, perto de La Paz, no estado do Arizona. Embora tenham se deteriorado bastante desde que essas imagens foram filmadas no ano de 2015, os esqueletos não são reais e não há crime para a polícia investigar. Um dos esqueletos segura um cartaz em suas mãos ossudas que lê uma mensagem: Bernie sonha no Rio. Não temos certeza se Bernie é o nome do esqueleto, do artista, ou uma referência ao candidato presidencial democrata derrotado Bernie Sanders. O artista incluiu uma data no cartaz, 16 de agosto de 2014. Ninguém jamais se apresentou para reivindicar a instalação artística como sua, possivelmente porque temem que possam enfrentar acusações criminais por despejar coisas no rio.
Entendemos que o molho de peixe pode não agradar a todos. Então, se isso não despertou seu apetite, que tal este pedaço de manteiga de 2000 anos? Estamos informados de que ainda contém muito sabor, apesar de ter permanecido por séculos em um pântano irlandês antes de ser desenterrado em 2016. E se você estivesse se sentindo especialmente aventureiro, ainda seria comestível. Um homem chamado Jack Conway estava cavando turfa para queimar no inverno para aquecimento perto de sua casa no condado de Meath, onde encontrou a descoberta e a levou para o Museu do Condado de Cavan, que a identificou como manteiga antiga. As opiniões variam sobre de quem é a chamada manteiga de pântano, que é frequentemente encontrada em locais como este. Algumas pessoas acham que foi colocado lá como uma oferenda aos deuses antigos, enquanto outras acham que pode ter sido um ato deliberado de processamento de alimentos para mudar a composição química da manteiga e melhorar o sabor. A falta de oxigênio e os altos níveis de acidez dentro dos pântanos são perfeitos para preservar alimentos, então o armazenamento é outra opção, embora ainda não achemos que seríamos corajosos o suficiente para experimentá-lo. Quase 100 anos atrás, um trem histórico foi jogado no rio Orette, em Southland, Nova Zelândia. Em janeiro de 2020, os restos da locomotiva de 135 anos foram finalmente trazidos de volta à terra seca. A locomotiva a vapor da classe Quinte foi jogada no rio em 1927, após ser declarada obsoleta. Houve protestos sobre a decisão polêmica de descartar o trem na época, e muitas tentativas foram feitas para levantá-lo novamente nos anos que se seguiram. Quando a tentativa de janeiro de 2020 teve sucesso, a maioria das pessoas já havia desistido da ideia como uma causa perdida. A razão pela qual o trem é tão respeitado é que é a única locomotiva totalmente intacta do seu tipo restante no país. Eles eram uma visão comum na Nova Zelândia nos primeiros anos do século XX, onde eram usados tanto para passageiros quanto para cargas, mas foram substituídos por modelos mais novos e ou foram descartados ou usados para outros fins. No caso deste, era para ser uma defesa contra enchentes. Embora tenha estado em um leito de rio lamacento por mais de um século, o trem está em tão boas condições que suas rodas giraram livremente ao ser retirado por um guindaste. No início deste vídeo, mencionamos que locais de sepultamento do Antigo Egito ainda aparecem no país com regularidade alarmante. Às vezes elas são tão enormes que é incrível que ninguém tenha se deparado com elas antes. Esse é definitivamente o caso desta rede de 800 túmulos que foram encontrados pelo menos em 2018. É um dos maiores locais de sepultamento do Reino do Meio já descobertos, e as pessoas enterradas faleceram há cerca de 4.000 anos. Um par de pirâmides ao norte e ao sul do local revelou sua importância histórica anos atrás, mas ninguém de nossa era havia escavado tão fundo na areia até recentemente. Infelizmente, parece que as equipes de especialistas que encontraram os túmulos não foram as primeiras a abri-los. Em algum momento no passado distante, a maioria das tumbas foi saqueada, mas isso não significa que não possamos aprender nada com elas, já que não pertencem a nobres ou reais. Elas podem nos dizer muito sobre como os egípcios antigos comuns deste período viviam e morriam. Neste caso, as famílias parecem ter sido enterradas juntas em câmaras privadas com espaço para 8 sepulturas. Há mais de 30 anos, a cidade de Potosí, na Venezuela, foi intencionalmente submersa como parte de um projeto para represar um rio próximo. Agora as águas estão lentamente recuando e as estruturas sobreviventes da cidade antiga estão se tornando visíveis novamente. A mais comovente delas é a igreja submersa, cujo campanário nunca ficou totalmente abaixo da linha d'água. Existem fotos do topo da igreja sobressaindo acima da água desde 1985. Mas em 2008, marinheiros no lago próximo ao reservatório Urabante começaram a notar mais da igreja se tornando visível mês a mês. Durante um período de seca em 2010, o lago secou quase completamente, revelando os ossos nus da antiga igreja gótica magnífica e os restos das estruturas de pedra que outrora a cercavam. Os efeitos profundos da erosão hídrica destruíram quase completamente os restos de todos os outros edifícios em Potosí, não restando nada das antigas casas dos moradores da cidade. Ao olhar para isso, você poderia facilmente acreditar que foi abandonado muito antes da criação da usina hidrelétrica próxima, em 1984. Os antigos romanos tinham um deus para quase qualquer ocasião e qualquer atividade, e se você gosta de uma taça de vinho ocasional, seu favorito provavelmente teria sido Dionísio. Ele era o deus do vinho de acordo com os costumes e crenças romanas antigas, e uma grande escultura de mármore da cabeça do deus foi encontrada incorporada em uma parede romana medieval em Roma em 2019.
É provável que a colocação da cabeça dentro da parede não tenha sido um ato de reverência ou adoração. Estátuas antigas eram frequentemente recicladas como materiais de construção durante o tempo do Império Romano, e assim, se a estátua não tivesse mais propósito, provavelmente teria sido reaproveitada. A cabeça quase certamente tinha um corpo para acompanhá-la, e os olhos raspados sugerem que havia pedras preciosas nas órbitas. Presumivelmente, quando era uma peça completa há cerca de 2000 anos, teria sido incrivelmente bela. Embora seja feita de mármore branco, os especialistas acham que pode ter sido pintada no passado, e agora estão verificando a área para o resto da estátua para confirmar sua teoria. O achado de um astrolábio é sempre um grande acontecimento para os arqueólogos. As peças complicadas de máquinas antigas eram usadas para navegação, mas também funcionavam como um modelo funcional do universo conhecido, como ele parecia para as pessoas que os fizeram, incluindo os meios para seguir o movimento dos corpos celestes pelo céu. Um desses dispositivos foi recuperado do estuário do Viveiro, no noroeste da Espanha, em outubro de 2021. É o 108º astrolábio a ser encontrado e registrado e foi feito em algum momento entre 1575 e 1622. O naufrágio de onde veio pode ser o San Bartolomé, um galeão conhecido por ter afundado na área em 1597. Arqueólogos dizem que está facilmente entre os 10 melhores artefatos preservados de seu tipo. O dono de um astrolábio marinho poderia calcular a posição de seu navio alinhando a haste em sua base circular com a posição do Sol, ou se estivessem navegando à noite, a posição de uma estrela conhecida. Cada astrolábio acredita-se que foi feito à mão para seu proprietário e representa o auge da tecnologia de navegação daquela época. Durante fevereiro de 2020, arqueólogos encontraram um poço neolítico na Europa Oriental. Isso já teria sido uma descoberta empolgante por si só, mas este poço é um pouco mais empolgante do que sua descoberta neolítica média. Isso porque, com 7.000 anos de idade, acredita-se que seja a estrutura de madeira mais antiga já encontrada em qualquer lugar do mundo. O poço está em uma antiga fazenda no que hoje é a Chequia, e foi feito de carvalho por volta do ano 5200 a.C., se os resultados da datação dendrocronológica forem verdadeiros. A madeira não dura tão bem quanto a pedra, e por isso qualquer coisa tão antiga feita de madeira geralmente apodrece muito antes que os arqueólogos tenham a chance de descobri-la. Mesmo o ato de descoberta pode ter colocado este poço em risco. Só durou tanto tempo porque passou a maior parte dos últimos 7.000 anos debaixo d'água. Agora está exposto ao ar, e o trabalho de preservação terá que ser realizado rapidamente para protegê-lo do risco de desintegração. Este poço quadrado é construído sob postes de canto, que têm sulcos para segurar tábuas no lugar, o que é uma realização impressionante em termos de design preciso para uma cultura que trabalha principalmente com ferramentas de pedra ou osso. Isso é uma habilidade de carpintaria impressionante para a era neolítica. Em 2013, um vídeo de uma criatura desconhecida vagando nas profundezas do Oceano Índico, a mais de 3.000 pés abaixo do nível do mar, viralizou na internet. Ninguém nunca conseguiu determinar o que era a criatura. Em março de 2021, o vídeo de alguma forma se tornou viral pela segunda vez. Novamente, a internet se mobilizou para encontrar alguém que pudesse identificar a estranha criatura, mas ninguém teve sorte até agora. A criatura aparece na tela, parecendo um símbolo rúnico ou um alienígena de um jogo de vídeo. Aparentemente se aproximando da câmera subaquática operada remotamente por curiosidade, à medida que se aproxima, ela se encolhe em forma de bola e depois muda completamente de forma, abrindo-se em um formato que alguns observadores compararam ao topo de um espremedor de limão. A transformação total do corpo é um truque impressionante, mas a criatura vai um passo além e apresenta um espetáculo de luzes coloridas. Infelizmente, foi a última coisa que a criatura desconhecida fez. Ela foi pega nas turbinas do veículo e foi despedaçada. É uma coisa tão estranha que muitas pessoas acusaram o vídeo de ser falso, mas não é. É um lembrete genuíno de que temos muito pouco conhecimento sobre as formas de vida que existem nessas profundezas. Os períodos de seca podem trazer problemas para as áreas afetadas, especialmente quando os suprimentos vitais de água evaporam. No entanto, às vezes conseguem revelar relíquias há muito esquecidas. Durante o verão de 2019, quando o Iraque foi atingido por uma seca particularmente severa e os níveis de água da barragem de Mosul caíram drasticamente, as ruínas de um palácio de 3.400 anos na região do Kurdistão do país foram reveladas pela primeira vez na memória viva. A existência do palácio foi identificada pela primeira vez durante 2010, mas uma inspeção detalhada das ruínas era impossível na época por causa da água.
Animadamente, agora se pensa que isso é uma relíquia do Império Mitanni, um dos impérios menos compreendidos e menos conhecidos do passado da região. O palácio teria uma vez ficado nas margens de um rio na área e tinha paredes de tijolos de barro com mais de 1,80 m de espessura para evitar o risco de inundações. Pinturas de parede em tons desbotados de vermelho e azul foram agora descobertas no interior, junto com 10 tábuas de argila sobre as quais inscrições em cuneiforme foram escritas. Estamos agora aguardando uma tradução dessas inscrições, e esperançosamente, elas nos contarão mais sobre o palácio e as pessoas que viveram nele. Algumas pessoas sugeriram que a criatura no vídeo que acabamos de ver era um alienígena. Isso nos lembrou de outra história, o conto de um alienígena que foi descoberto no fundo do Mar Negro, perto da costa de Anapa, Rússia, em setembro de 2017. No entanto, este não é um genuíno extraterrestre. É uma homenagem ao icônico personagem xenomorfo dos filmes Alien, de Ridley Scott, e é feito de peças de carro fora de uso. A escultura foi feita por artistas no Reino Unido, mas foi baseada diretamente em projetos de H.R. Giger, que desenhou o personagem icônico para o primeiro filme Alien em 1979. O objetivo de instalar a escultura aqui foi convencer os turistas a virem mergulhar para tirar uma foto com o alienígena. Até agora, essa estratégia provou ser um sucesso. Os proprietários de um local de mergulho nas proximidades agora esperam expandir sua coleção de figuras. Na verdade, eles esperam um dia ter todo um complexo turístico subaquático na área. Eles não disseram o que planejam incluir no complexo, mas não ficaríamos surpresos em ver mais personagens de filmes. Sabemos que os antigos romanos gostavam muito de banhos públicos. Eles os construíram quase em todos os lugares que foram, e presumivelmente eles eram considerados um dos luxos do padrão de vida romano. No entanto, eles não foram a única cultura antiga a apreciá-los. Os antigos chineses também gostavam de banhos de luxo e estavam construindo-os por volta da mesma época. Aqui está um conjunto deles que foram descobertos em Xi'an, no noroeste da China, em 2017. O local contém 3 banhos diferentes, juntamente com uma lareira antiga que teria sido usada para manter a água aquecida. Há até um cano de esgoto e os restos do que teria sido um belo trabalho de azulejos nas paredes. Presumivelmente, se não tivessem sido abandonados e construídos séculos atrás, ainda seriam perfeitamente utilizáveis e bastante luxuosos hoje. Especialistas em cultura chinesa antiga destacaram a semelhança entre os banhos e alguns exemplos adicionais encontrados mais próximos ao Palácio Imperial de Xi'an, que era a capital da China durante a dinastia Qin. No entanto, esses banhos descobertos mais recentemente parecem ser ainda mais antigos e, portanto, podem ter inspirado o design daqueles encontrados perto do palácio. Vamos dar a nós mesmos mais um lembrete de quanto mais há para aprender sobre as criaturas que vivem em nossos oceanos. O mergulhador alemão Lukas Ostertag estava mergulhando com amigos no Mar Vermelho, perto do Recife Sataia, próximo à costa egípcia, quando encontrou esta visão estranha em novembro de 2021. É imediatamente aparente que o objeto em forma de tubo, que parece ser uma forma de vida, não tem boca, ouvidos ou olhos. No entanto, ele tem uma garra de aparência perigosa na ponta do corpo. O jovem de 23 anos conseguiu nadar ao lado da criatura e descreveu sua pele como sendo emborrachada. Lucas conhece bem a vida marinha, então seu primeiro pensamento foi que ele poderia ter encontrado um organismo de corpo mole conhecido como pólipo. Quando ele colocou suas fotos nas redes sociais, ele ouviu de outras pessoas que acharam que poderia ser uma planta ou uma minhoca marinha. Mas há outra possibilidade aqui. Isso pode ser o braço de uma água-viva muito grande. Águas-vivas podem ser perigosas, mas também costumam virar jantar para tartarugas marinhas. Se uma tartaruga marinha tivesse passado recentemente por esta área, ela poderia ter comido a água-viva e não deixado nada além do braço. O sítio arqueológico de Pompeia, na Itália, é tão cheio de tesouros antigos e maravilhas quanto qualquer sítio egípcio, e ainda está revelando seus segredos hoje, muitos anos após sua descoberta e escavação inicial. Um dos achados mais impressionantes de Pompeia nos últimos tempos é este impressionante e altamente detalhado afresco de 2 gladiadores em combate. Tem cerca de 2.000 anos, e especialistas acham que pode ter sido um item decorativo na parede de uma taverna local, provavelmente colocado lá pelo mesmo motivo que bares e pubs perto de você têm fotos de estrelas do esporte na parede. Um dos gladiadores, aquele que aparentemente está prestes a ser derrotado, dado que seu escudo está no chão, está vestindo um traje de estilo trácio. O outro é um mais clássico Murillo. A batalha entre esses 2 tipos de gladiadores era uma atração esportiva popular na época. Um quartel foi encontrado muito perto do recém-localizado local desta taverna, na região de Régio V, em Pompeia.
e pode ser que seja onde os soldados vinham beber e conversar durante o tempo livre. Existem muitos passeios de vinho disponíveis para visitantes e entusiastas de vinho na Croácia, mas nenhum é igual a este. Perto da costa da Dalmácia do país e a cerca de 75 pés abaixo do nível do mar, você encontrará a Vinícola Adiva. É a primeira e até agora única vinícola subaquática do mundo. A vinícola foi criada dentro de um naufrágio no fundo do Adriático, não muito longe da pequena vila de Drace, e está em funcionamento desde 2011. Além de ser a primeira vinícola do mundo a receber uma licença para envelhecer vinho debaixo do mar, é também a única vinícola do mundo a ter uma licença ativa para vender vinho em ânfora. É assim que os antigos romanos e gregos armazenavam e vendiam seu vinho há milhares de anos, e a Vinícola Adiva decidiu que se era bom o suficiente para eles, é bom o suficiente para nós. Os especialistas da vinícola estão convencidos de que envelhecer o vinho dessa maneira lhe confere um sabor único que não pode ser obtido de outra forma. Cada garrafa fica lá embaixo por 2 anos antes de ser trazida de volta à superfície para ser vendida. O negócio é um sucesso, então seus proprietários podem ter razão. A Grande Barreira de Corais na Austrália é famosa em todo o mundo. Sempre atraiu turistas, mas atraiu ainda mais desde a abertura de um museu de arte subaquática perto do Recife em 2020. Todas as esculturas e estruturas que compõem a Galeria de Arte Subaquática foram projetadas e construídas pelo artista de renome mundial Jason De Caires Taylor, que trabalhou com cientistas do Instituto Australiano de Ciência Marinha para garantir que os materiais usados em seu trabalho não representassem uma ameaça para o Recife ou a vida marinha local. As obras incluem 20 esculturas de guardiões de Recife dentro de uma escultura de 12 metros de comprimento chamada Estufa Marinha. A localização da galeria é visível acima das ondas graças a uma grande estátua conhecida como a Sereia do Oceano. A figura representada no topo do pedestal da Sereia do Oceano é modelada em uma menina de 12 anos chamada Dakota Johnson, que é membro do povo indígena Vulgurukaba. A estátua é, na verdade, uma estátua inteligente. Está conectada à estação meteorológica Davis Reef e muda de cor em resposta às variações de temperatura do oceano. As linhas costeiras da Europa mudaram drasticamente ao longo dos últimos 1000 anos. Grande parte da Europa estava, um dia, conectada por uma área terrestre conhecida como Doggerland, que possibilitou aos caçadores-coletores caminharem desde a costa de Norfolk, na Inglaterra, até a Alemanha. Doggerland foi eventualmente inundado pelo Mar do Norte e desapareceu sob as ondas, rompendo a conexão terrestre e criando as Ilhas Britânicas ao separar as ilhas do resto da Europa. Em dezembro de 2013, uma enorme tempestade na costa leste da Inglaterra deslocou camadas de sedimento sob a água e revelou a presença de uma das antigas florestas de Doggerland. Existem inúmeras árvores e arbustos nas profundezas, todos os quais podem ter sido escondidos por até 10.000 anos. A floresta é interessante, mas os arqueólogos marinhos acreditam que pode haver coisas muito mais interessantes do que árvores escondidas na floresta. Esta terra provavelmente já foi ocupada e pode haver artefatos, sepulturas humanas e outras descobertas a serem feitas ao escavá-la. O único problema é que escavar terra que já está debaixo d'água é mais fácil falar do que fazer. Embora todos nós estejamos familiarizados com o conceito de escrever uma mensagem em uma garrafa e jogá-la ao mar, muito poucos de nós já criaram tal mensagem e ainda menos encontraram uma. No entanto, elas aparecem ocasionalmente e uma apareceu no fundo do rio Sheboygan, em Michigan, Estados Unidos, em junho de 2021. Foi encontrado e aberto pela capitã de barco, Jennifer Dawker, quando ela navegou pelo rio em seu barco com fundo de vidro. Depois de mergulhar para recuperar a garrafa, ela descobriu uma nota dentro datada de novembro de 1926. Pede a quem a encontrar que a devolva a George Morrow de Sheboygan e diga onde foi encontrada. Acontece que a garrafa viajou muito pouco, mas ficou na água por muito tempo. Jennifer postou fotos de sua descoberta na sua página do Facebook e recebeu uma ligação emocionante poucos dias depois de uma mulher chamada Michelle Primo. Seu pai, George Morrow, faleceu em 1995, mas ela reconheceu sua caligrafia. A nota era dele e ele a escreveu quando era criança. Finalmente encontrou o caminho de volta para casa. O fundador da Amazon e ex-CEO Jeff Bezos é um homem com grande interesse em viagens espaciais. Recentemente, ele enviou William Shatner, famoso por Star Trek, ao espaço e tem outros voos planejados para o futuro. Mas ele está tão interessado na história das viagens espaciais quanto no futuro. Em 2013, uma expedição financiada por Bezos recuperou um dos motores de foguete espacial mais importantes da história humana do fundo do Oceano Atlântico.
Este é um motor auxiliar de um foguete Saturno V, o tipo que enviou astronautas da Apollo para a Lua. Detectores de sonar localizaram o motor do tipo telefone no fundo do Atlântico em 2012, mas encontrá-lo e extraí-lo são coisas muito diferentes. O foguete tem 20 pés de altura, 15 pés de largura e pesa quase 1 tonelada. Pior do que isso, estava a 2.500 milhas abaixo do nível do mar. Demorou 3 semanas de esforço para trazer os motores de volta à superfície, mas a missão foi bem sucedida. Infelizmente, provavelmente nunca será possível provar de qual missão Apollo o motor veio. Bezos espera que tenha vindo da missão Apollo 11, a primeira a chegar com sucesso à Lua. Mas é improvável que ele algum dia saiba com certeza. Não saia do vídeo e veja bem esta descoberta impossível de 2.300 anos que simplesmente não deveria existir. Se você acompanhou as notícias de arte e cultura no início de novembro de 2022, talvez tenha visto as reportagens sobre uma coleção impressionante de estátuas de bronze antigas que foram descobertas recentemente na Toscana, na Itália. Arqueólogos encontraram as obras de arte enquanto escavavam termas romanas em San Cassiano dei Bagni, que fica perto de Siena. As esculturas estavam escondidas sob piscinas de águas termais preservadas e protegidas por camadas espessas de lama. O local ainda é alimentado pelas mesmas fontes geotérmicas que inspiraram os etruscos a construir as termas há cerca de 2.300 anos. Diz a lenda que o lugar foi fundado por Porsena, o rei etrusco de Chiusi, mas não existem evidências que comprovem essa ideia. As termas acabaram se tornando um destino de lazer popular durante a Era Romana e era um dos lugares favoritos de Imperador Augusto. Ao todo, foram encontradas 24 estátuas, incluindo uma representação serena de Hígia, a deusa romana da limpeza. Uma estátua de Apolo também foi achada, além de representações de vários imperadores, mulheres e crianças. Tudo indica que as estátuas foram enterradas de propósito, mas não temos a menor ideia do motivo. Em 2021, um artefato de bronze conhecido como a Mão de Iruleg foi desenterrado no castelo de Iruleg, em Navarra, na Espanha. O castelo em ruínas foi construído durante a Idade do Ferro e acredita-se que a mão de bronze tenha cerca de 2.100 anos. Historiadores e linguistas a estudam desde que foi encontrada por causa dos símbolos gravados em sua superfície e em novembro de 2022, alguns deles chegaram a uma conclusão surpreendente. Esses símbolos são, na verdade, o registro mais antigo já encontrado do basco escrito. Apenas a primeira palavra foi traduzida até agora, mas os especialistas estão convencidos de que é Sorioneku, que significa boa sorte. É possível que as palavras restantes na mão sejam referências a antigos deuses bascos ou talvez a lugares sagrados conhecidos pelas pessoas da época, mas que se perderam para nós. A cultura responsável pela criação da mão de bronze foram os vascões, os ancestrais do povo basco moderno. Não sabemos quando eles adotaram ou criaram essa língua ibérica, mas agora sabemos que isso aconteceu há pelo menos 2.100 anos. A coroação de Carlos III da Inglaterra, que aconteceu no dia 6 de maio de 2023, trouxe atenção renovada para a antiga e enigmática Pedra de Scone, também conhecida como a Pedra do Destino. Este símbolo sagrado da soberania escocesa, ligado a séculos de cerimônias reais britânicas e escocesas, teve um papel central no evento histórico na Abadia de Westminster. Originalmente usada nas cerimônias de coroação dos reis escoceses, a pedra foi levada pelo rei Eduardo I em 1296 e, desde então, faz parte dos ritos de coroação dos monarcas ingleses e britânicos. Apesar de sua aparência modesta, uma placa de arenito rosado adornada apenas com uma cruz simples gravada e pesando cerca de 154 quilos, a Pedra de Scone carrega um legado cheio de lendas, controvérsias e um simbolismo profundo que une as histórias da Escócia e da Inglaterra. Seu transporte entre locais é cercado de sigilo devido à sua importância simbólica e a episódios históricos de ativismo político. Mesmo após a coroação, o legado da Pedra do Destino continua a ressoar, reforçando a conexão duradoura e a rica tapeçaria de tradições que definem o Reino Unido. Um estudo recente feito por pesquisadores da Universidade de Varsóvia e de outras instituições revelou práticas intrigantes do antigo povo Nazca, no sul do Peru, especialmente o uso de plantas psicoativas e estimulantes. Ao analisar amostras de cabelo de cabeças troféu e múmias, datadas entre 3.500 a.C.
e 476 d.C., a equipe descobriu resíduos de substâncias do cacto San Pedro, cocaína e Banisteriopsis caapi, um componente essencial da bebida alucinógena ayahuasca. Isso marca a primeira evidência de que vítimas de sacrifício Nazca recebiam estimulantes antes de morrerem, oferecendo novos detalhes sobre suas práticas rituais e crenças. A civilização Nazca, famosa por seus sistemas de irrigação sofisticados e geoglifos misteriosos no deserto de Pampa Colorada, agora também é reconhecida por seus complexos costumes espirituais e cerimoniais. A descoberta não apenas destaca o uso antigo de substâncias psicoativas naturais, mas também sugere uma dimensão espiritual mais profunda em seus rituais de sacrifício. Ao comparar a localização dos restos mortais com a distribuição de artefatos como potes e tecidos, os pesquisadores começaram a montar um quadro mais completo da cultura Nazca, revelando uma sociedade profundamente conectada ao seu ambiente natural e às suas crenças espirituais. Imagine dar de cara com armas antigas feitas não de um material qualquer, mas esculpidas em ossos humanos. Foi exatamente isso que os pesquisadores encontraram em Doggerland, a ponte de terra submersa que um dia conectou a Grã-Bretanha à Europa continental, em achados que datam de 11.000 anos atrás. Em uma descoberta fascinante, embora a maioria das armas de osso analisadas tenha sido feita a partir de chifres de veado vermelho, 2 foram fabricadas com ossos humanos. Esse foi um achado inesperado, despertando curiosidade e dúvidas entre os arqueólogos. Por que usar ossos humanos, especialmente quando são mais difíceis de conseguir e não são o material ideal para armas? A resposta provavelmente não está na praticidade, mas no significado cultural. A escolha de usar ossos humanos sugere um gesto simbólico, talvez para honrar os mortos ou para dar às armas poderes ou status especiais. Essas descobertas nos dão um vislumbre raro dos rituais e crenças complexas de nossos ancestrais. Isso não é apenas sobre sobrevivência. É sobre entender a necessidade humana profunda de se conectar e homenagear o passado, mesmo que nossos antepassados estivessem usando essa conexão para ferir os outros. Mergulhadores recuperaram recentemente uma figura de proa impressionante no Mar Báltico, pertencente ao Gribsunden, um navio de guerra dinamarquês que afundou em 1495. Essa figura de proa, que possivelmente retrata um dragão marinho fantástico ou um cão rosnando com um humano preso nas mandíbulas, ficou preservada por mais de 5 séculos sob o mar. O navio, que era a nau capitânia da frota naval do rei João I da Dinamarca, teve um fim trágico enquanto ia negociar uma união política entre os países escandinavos. Essa descoberta não apenas ilumina a história marítima da época, mas também traz informações sobre a construção de navios de guerra em um período crucial, oferecendo pistas sobre as embarcações usadas por exploradores como Cristóvão Colombo. O Gribsunden se destaca pelo seu estado de conservação, o que é raro em naufrágios oceânicos, geralmente destruídos por vermes marinhos e pela água salgada. No entanto, as águas menos salgadas do Mar Báltico mantiveram este navio em condições quase perfeitas. Medindo até 30 metros de comprimento e capaz de carregar 150 marinheiros, a figura de proa do navio, que se estendia por 3 metros, devia ser uma visão aterrorizante. Pesquisadores do Museu Blekinge em Karlskrona, na Suécia, onde a figura de proa está agora, planejam restaurá-la e futuramente colocá-la em exibição para o público. No Museu de Arte Glyptotek, em Copenhague, existe uma exposição diferente de qualquer outra, a coleção de narizes Nasotek. Esse acervo único conta com 100 narizes de gesso que um dia foram colados em estátuas gregas e romanas para consertar danos, principalmente nas partes mais frágeis das esculturas, os narizes. Essas intervenções, comuns no século XIX, hoje são vistas como erros históricos no campo da restauração de arte, mostrando como as práticas de curadoria e restauro mudaram com o tempo. Como parte de um movimento atual de desrestauração, a Glyptotek decidiu remover essas adições falsas, buscando apresentar as esculturas em seu estado real, mesmo que imperfeito. Os narizes de gesso descartados foram reaproveitados de forma criativa na Nasotek, criando não apenas uma exposição, mas uma reflexão sobre a autenticidade e a ética na restauração de arte. Essa coleção oferece uma visão concreta, embora inusitada, da mudança filosófica que passou a valorizar a integridade histórica acima da perfeição estética,
dando aos visitantes do museu uma oportunidade de pensar sobre os padrões de beleza e autenticidade no mundo da arte. Um projeto revolucionário está em andamento enquanto cientistas usam física subatômica para revelar segredos de textos antigos enterrados sob as cinzas do Monte Vesúvio no ano 79. Essa iniciativa focou nos pergaminhos de Herculano, um local perto de Pompeia, criando uma ligação direta com o mundo clássico. Diferente dos métodos anteriores que causavam danos irreparáveis a esses artefatos preciosos, a nova técnica usa raio-x de alta energia no Diamond Light Source em Oxfordshire, na Inglaterra. Essa instalação de ponta permite que os pesquisadores penetrem nas camadas carbonizadas de papiro sem precisar desenrolá-los fisicamente, preservando sua integridade enquanto revelam textos que não eram lidos há milênios. Os textos recuperados têm um potencial enorme para o estudo histórico, oferecendo acesso sem filtros aos pensamentos e conhecimentos de estudiosos gregos e romanos. Com o avanço da tecnologia, incluindo a inteligência artificial, pesquisadores como Brent Seals estão otimistas em decifrar pergaminhos inteiros. Isso poderia transformar completamente o que sabemos sobre a antiguidade, trazendo novas visões sobre a filosofia, literatura e história clássicas. O sucesso do projeto mostra o encontro da ciência moderna com a história, unindo um intervalo de mais de 2000 anos e abrindo caminho para um novo renascimento no estudo do passado. Hoje em dia existem vários acessórios e aparelhos tecnológicos que você pode carregar para mostrar que está por dentro das novidades, desde o último smartphone até um relógio inteligente. Pelo jeito, os antigos romanos também gostavam de ostentar seus dispositivos, e o gadget da moda na Roma antiga era um relógio de sol portátil, mesmo que ele não funcionasse direito. Encontramos apenas alguns desses aparelhos de bronze sólido em sítios arqueológicos romanos, todos datando dos séculos 4 e 5, o que indica que apenas as pessoas mais ricas tinham um. Cada relógio de sol portátil vinha com um mostrador ajustável para que o usuário pudesse mudar a latitude, e o sucesso em usá-lo dependia de saber se o sol estava nascendo ou se pondo, algo que não seria nada fácil no meio do dia. Os antigos romanos não mediam o tempo por hora, então a precisão nem era tão importante assim. Mas, mesmo assim, a falta de praticidade sugere que esses objetos eram mais decorativos do que instrumentos sérios para ver as horas. Uma descoberta histórica foi feita na Mongólia com o desenterramento da cela mais antiga do mundo, datada do século IV a.C. Esse achado destaca o papel central da Mongólia na inovação equestre, mostrando um salto enorme das mantas de montaria básicas para um design mais sofisticado e rígido, o que permitia atividades mais intensas, como o combate em alta velocidade. A sela feita de bétula, uma madeira comum nas montanhas Altai, ressalta o artesanato e os avanços tecnológicos da época. Esse tesouro arqueológico, que felizmente escapou dos saqueadores, foi encontrado junto com restos de cavalos mumificados, sugerindo que tanto o animal quanto o cavaleiro tinham um status de prestígio naquela sociedade. A importância dessa sela vai além da sua fabricação, pois representa um marco na tecnologia de montaria, com melhorias no bem-estar do cavalo e do cavaleiro. O design ajudava a distribuir o peso e reduzir o impacto para os dois, como mostrou a análise dos ossos de cavaleiros antigos. Embora não tenham sido encontrados estribos com a sela, a presença de tiras de couro indica que eles podem ter sido usados, o que coloca a Mongólia como a possível origem desses avanços fundamentais. No início de 2017, arqueólogos encontraram ossos de animais abatidos nas cavernas Bluefish de Yukon, na América do Norte. Eles têm 24 mil anos. Os cientistas que testaram os ossos tiveram que conferir os resultados várias vezes, porque a idade deles significa que os animais foram abatidos muito antes do povo Clovis chegar à América do Norte. Isso é quase 10 mil anos antes das pontas de lança mais antigas conhecidas no continente terem sido fabricadas. Surpreendentemente, parece que teremos que adiantar a história da ocupação humana na América do Norte em muitos milênios. Os ossos são de vários animais, cavalos, bisões, ursos, leões, mamutes e peixes, mas estão todos concentrados em um só lugar e mostram marcas claras de abate feitas por ferramentas de pedra. Uma teoria é que as pessoas que viviam ali ficaram isoladas em um refúgio na Beringia depois de serem bloqueadas durante o último período de gelo máximo e nunca conseguiram migrar para o sul, para o resto da América do Norte.
Mas isso é só uma teoria, e a verdade é que não temos ideia de quem eram essas pessoas ou de onde vieram. Tudo o que sabemos é que elas estiveram lá, e isso é um fato. Em uma reviravolta incrível do destino, uma placa de mármore comum usada como degrau em um jardim inglês foi identificada como um importante artefato romano do século II. A descoberta chocou a dona da placa, que a usava há 10 anos para ajudá-la a montar em seu cavalo. A placa, avaliada em cerca de 15.000 libras, tem uma gravação clássica com uma inscrição em homenagem a um homem chamado Demetrius. Como ela foi parar em um vilarejo inglês chamado White Parish ainda é um mistério, mas acredita-se que possa ter sido trazida para a Inglaterra há cerca de 300 anos por aristocratas que voltavam de suas viagens pela Europa. Esse achado inesperado mostra como artefatos antigos podem viajar por séculos e acabar fazendo parte da rotina das pessoas sem que ninguém perceba. A origem da placa, provavelmente da Grécia ou da Ásia Menor, e o fato de ter ido parar em um jardim doméstico criam uma história fascinante de deslocamento e redescoberta. A casa de leilões Woolley Wallace, que está cuidando da venda, espera que o público possa dar mais pistas sobre como essa relíquia foi parar naquele jardim. A tradição de dar medalhas por conquistas militares importantes vem de muito tempo. A diferença é que as medalhas de 1000 anos atrás não eram parecidas com as de hoje. Como prova disso, temos uma medalha militar de 1800 anos que foi encontrada na antiga cidade turca de Peri, em Adıyaman, no início de outubro de 2022. A medalha chama a atenção não só pela idade, mas pelo seu formato. Ela foi esculpida com o rosto da Medusa, a famosa górgona da mitologia grega. Segundo a lenda, quem olhasse para ela viraria pedra na hora, o que a tornaria uma escolha estranha para uma medalha. Mas existe uma explicação lógica para isso. A palavra Medusa significava guardiã no grego antigo, por isso ela aparece com frequência como uma figura de proteção na arte da época. Uma medalha da Medusa era vista como uma espécie de amuleto. Historiadores acreditam que o objeto provavelmente foi dado a um soldado por ter defendido com sucesso uma pessoa ou um lugar contra um ataque inimigo, mas ainda não dá para ter certeza dos detalhes. Dá para entender como murais antigos podem passar batido pelos arqueólogos se forem pequenos ou estiverem em lugares difíceis. Mas é bem mais difícil entender como isso acontece quando eles estão bem na nossa frente. Esse é o caso destes enormes murais de pedra da dinastia Song, na província de Henan, na China, encontrados na lateral da ponte Zhuqi, em Kaifeng, em outubro de 2022. Como são murais da dinastia Song, devem ter sido criados entre os anos 960 e 1127. A ponte foi construída no século VIII. Entre os desenhos detalhados dos murais estão cavalos marinhos, garças e o que parecem ser nuvens estilizadas. Os murais cobrem mais de 30 metros da parede e são os maiores dessa era já encontrados na China. Sobre o motivo de terem passado despercebidos, a teoria é que eles são tão grandes e óbvios que todo mundo que passava por ali achava que alguém já os tinha estudado. Quantas outras obras de arte antigas estão escondidas à vista de todos só porque alguém presumiu que outra pessoa já as tinha registrado? A Rainha Elizabeth II da Inglaterra já nos deixou, mas 2022 foi o ano do seu jubileu de platina, que ela chegou a presenciar. Para celebrar o evento, a Catedral de Ely exibiu a mesa de carvalho negro de Fenland. Levou 10 anos para construir a mesa usando um carvalho preto de 5.000 anos descoberto no pântano de Whissington Fen em 2012. A mesa pronta tem 13 metros de comprimento e é polida até brilhar. É um dos móveis mais exclusivos do mundo, e a Catedral de Ely não vai ficar com ela para sempre, mas terá a honra de ter sido o primeiro lugar a exibir essa peça única. Árvores desse tipo não crescem mais naquela região, mas milhares de anos atrás havia uma floresta densa delas por lá. Elas acabaram caindo no lodo quando a floresta foi inundada pelo mar e muitas foram preservadas pela turfa. De certa forma, essa mesa levou milhares de anos para ficar pronta, mas não é nada prática, convenhamos. Você tem uma família grande o suficiente para sentar em volta de uma mesa dessas? Em setembro de 2022, operários começaram a construir um novo parque eólico no mar, o East Anglia One, na costa leste da Inglaterra.
Durante as sondagens, antes do início da obra, uma peça raríssima da história foi achada no fundo do mar. É uma âncora romana de ferro forjado com aproximadamente 2.000 anos. Âncoras romanas já foram encontradas na costa britânica antes, mas o que impressiona nessa é o tamanho. Ela tem 2 metros de comprimento e pesa 100 quilos. Historiadores dizem que é a mais antiga e a maior já encontrada nas águas do país. Provavelmente veio de um grande navio cargueiro da frota romana, possivelmente da Classes Britânica, que era a frota regional e funcionou como a primeira marinha britânica. Os registros mostram que a frota atuou entre os séculos I e III, mas quase não existem evidências físicas disso. Especialistas dizem que um navio para uma âncora desse tamanho devia pesar cerca de 500 toneladas, o que era uma embarcação gigantesca para aquela época. Em 2021, uma canoa de 1.200 anos foi encontrada no Lago Mendota, em Wisconsin, nos Estados Unidos. Quase um ano depois, em setembro de 2022, outra canoa foi achada quase no mesmo lugar, só que essa é ainda mais antiga. A análise de carbono 14 datou a canoa quase exatamente no ano 1000 a.C., o que a torna um objeto de 3.000 anos. Isso faz dela a canoa mais antiga já encontrada na região dos Grandes Lagos, batendo o recorde anterior por 1000 anos. Além disso, é a evidência física mais antiga de que as pessoas na região usavam transporte aquático. Cientistas e arqueólogos ficaram tão chocados que testaram o objeto 3 vezes para ter certeza. O fato de 2 canoas antigas terem sido achadas tão perto faz os arqueólogos pensarem se existia um povoado à beira do lago na antiguidade. Agora eles estão vasculhando a antiga linha da costa para tentar confirmar essa teoria. A canoa será limpa e preservada com a ajuda de membros de tribos locais. Presta atenção nesta descoberta que chocou toda a equipe de cientistas. Quando a equipe entrou naquela caverna profunda, ninguém imaginava o que estava prestes a ver. A luz das lanternas mal tocava as paredes de pedra, que pareciam antigas e cansadas do tempo. O ar era frio e pesado. Cada passo ecoava como se a própria caverna estivesse ouvindo. Foi ali, no interior do Nepal, que algo impossível apareceu diante dos olhos de todos. No centro do salão natural havia um objeto enorme, em forma de disco, parcialmente coberto por terra e rochas. Ele parecia feito de pedra escura, mas tinha detalhes dourados que brilhavam mesmo com pouca luz. No meio do disco, uma estrutura em forma de cone se levantava, toda coberta por símbolos estranhos, organizados em círculos perfeitos. Aquilo não parecia obra da natureza, também não lembrava nada conhecido da história humana. Os moradores da região sempre falaram de sons vindos da montanha, como um canto baixo durante a noite. Muitos diziam que a montanha era viva. Durante anos, essas histórias foram tratadas como lendas, mas agora, diante daquele objeto, tudo ganhava um novo sentido. Os pesquisadores deram à descoberta o nome de Núcleo de Kartu, um nome criado a partir de uma antiga palavra local que significa coração escondido. Ninguém sabia exatamente para que servia. Não havia motores visíveis, nem portas claras. Mesmo assim, o objeto transmitia uma sensação estranha, como se ainda estivesse ativo, apenas esperando. Marcas no chão mostravam que ele estava ali há milhares de anos. As paredes da caverna ao redor pareciam moldadas para protegê-lo. Alguns especialistas acreditavam que o núcleo de Kartu não foi construído ali, mas trazido de outro lugar. Outros achavam que ele fazia parte da própria montanha desde o início. O mais impressionante era o silêncio. Nenhum animal se aproximava. O som parecia morrer perto do objeto. As pessoas falavam baixo, quase por respeito, mesmo sem entender o motivo. A descoberta mudou a vida da pequena vila próxima. O mundo voltou seus olhos para aquele ponto esquecido do mapa. E mesmo com tantas perguntas sem resposta, todos sentiam a mesma coisa. Aquilo não era apenas uma relíquia antiga, era uma mensagem deixada no tempo, esperando o momento certo para ser encontrada. Um projeto contínuo de escaneamento 3D está lançando nova luz sobre marcas que foram gravadas nas rochas da Escócia há 5.000 anos. Existem cerca de 2.000 gravações enigmáticas em pedra na Escócia, todas esculpidas pelos ocupantes pré-históricos do país. Designs similares aparecem em muitas pedras, o que faz alguns historiadores pensarem que podem ser uma tentativa de comunicação datando de uma época em que não havia linguagem escrita no país. Ao completar um banco de dados digital das gravuras, especialistas esperam poder decodificar qualquer informação que elas possam conter. A maioria das marcações são marcas de anéis e taças.
Esta é uma forma antiga de arte que aparece não apenas na Escócia, mas em todo o mundo, datando principalmente da Era Neolítica, mas continuando pela Idade do Bronze e até a Idade do Ferro. Na maioria das vezes, as gravuras aparecem em rochas que estão em ou ao lado de rotas de viagem e comércio que as pessoas usavam em tempos antigos. Isso provavelmente não é coincidência, mas os historiadores não entendem o significado das marcações. É possível que elas possam ter indicado propriedade territorial, mas talvez em breve saberemos com certeza. Heart Rock Falls não foi esculpida por mãos humanas, foi esculpida pela natureza, e isso não a torna menos notável. É muito difícil chegar a esta formação rochosa em Crestline, na Califórnia, mas vale a viagem. Uma cachoeira passou milhares de anos esculpindo esta característica natural em forma de coração e tem inspirado poetas românticos e casais apaixonados desde então. Na verdade, existem duas piscinas em forma de coração no local, uma das quais é muito mais pronunciada que a outra. Por mais incrível que seja esta característica natural, ela não é a única coisa que atrai pessoas a este local. Há também um toco de árvore queimado que se parece um pouco com um trono, razão pela qual foi apelidado de Cadeira do Rei há muitas décadas. Infelizmente, vândalos quebraram parte do encosto da cadeira durante os anos 1970. Se você visitar aqui durante o auge do verão, pode até ver pessoas fazendo banho de naturismo na piscina de pedra deslizante, mas a maioria das pessoas se contenta em manter suas roupas e tirar fotografias. Há placas fixadas a um enorme carvalho para ajudar quem chega perto das bolas de pedra em forma de coração, mas não consegue encontrar os corações sem assistência. Ter uma placa de aço implantada no seu crânio ainda seria considerada uma operação de alto risco hoje, mesmo quando realizada por um cirurgião muito habilidoso. É por isso que é incrivelmente pensar que tal operação foi realizada no Peru há 2000 anos. Sabemos que aconteceu porque vimos a evidência na forma de um crânio alongado que atualmente está no Museu de Osteologia em Oklahoma, EUA. Ninguém sabe a quem o crânio pertence, mas a maioria dos especialistas acredita ser de um guerreiro peruano antigo que sofreu um grave ferimento na cabeça no campo de batalha, mas foi posteriormente salvo por um cirurgião que parece ter tido conhecimento muito além de seu tempo. Infelizmente, nunca foi possível verificar a composição da liga usada na operação, mas podemos dizer com certeza que ela não foi derramada como metal fundido. Não existia anestesia quando esta operação foi feita, então provavelmente foi muito dolorosa, embora uma forma natural de anestésico possa ter sido usada. Os ossos ao redor da placa mostram sinais de cicatrização, então este guerreiro não apenas sobreviveu à cirurgia, mas continuou vivendo por vários anos. Indo para a França, arqueólogos descobriram a tumba de um príncipe celta da Idade do Ferro em Laval em março de 2015. O príncipe foi sepultado dentro de um grande monte funerário junto com luxuosos bens funerários, incluindo um caldeirão decorado com a cabeça de Aqueleu, o deus grego de chifres dos rios e cursos de água. A presença do deus grego indica que o caldeirão provavelmente foi feito por artesãos gregos ou etruscos há cerca de 2.500 anos. Também no monte funerário estava um jarro de vinho grego coberto com acabamento dourado e completo com uma representação de Dionísio, o deus do vinho. De acordo com historiadores, esta é evidência sólida de trocas culturais que ocorreram entre os celtas e o povo do Mediterrâneo há mais de 2000 anos. Lavaux não fica longe de Marsella, no sul da França, que é conhecida por ter sido um assentamento grego há todo esse tempo. A tumba é uma das maiores registradas deste período da história francesa e também inclui a carruagem do príncipe falecido junto com seus restos bem preservados. A ideia de que ele era um príncipe vem da qualidade de seus bens funerários, mas ele pode até ter sido um rei. Agora vamos falar sobre descobertas da Era Medieval. Uma coleção de raros bens funerários de luxo foi descoberta no oeste da Baviera, na Alemanha, em outubro de 2021. Para ser mais específico, as descobertas ocorreram na região de Nördlinger Reis do país. Arqueólogos identificaram duas tumbas ricamente mobiliadas na região, ambas datando do século VI. Ao escavar as tumbas, encontraram uma variedade do que teriam sido objetos pessoais altamente valorizados, incluindo um touro africano com caracteres delicadamente esculpidos e um pente de marfim apresentando cenas de animais e caça. Em sua época, esses itens teriam sido considerados símbolos de status, estariam muito além da capacidade financeira da maioria das pessoas e foram provavelmente adquiridos especificamente para seu dono da África.
Isso sublinha ainda mais o quão longe se estendiam as rotas comerciais durante o século VI, mesmo após a queda do Império Romano, que alguns historiadores acreditam ter tido um efeito negativo sobre o comércio, tecnologia e o fluxo de conhecimento. O pente é a melhor das descobertas e foi encontrado no túmulo de um homem que estava entre 40 e 50 anos quando morreu e foi para seu túmulo com um escudo, um machado de batalha e uma espada longa para acompanhar o pente. Algumas partes do mundo são melhores em produzir valiosas descobertas antigas do que outras. Zawostrok, na Polônia, apresenta mais do que a maioria. Vários tesouros medievais foram encontrados lá nos últimos anos, com o mais recente desenterrado em outubro de 2021. Especialistas descobriram um vasto tesouro de 1.880 moedas piast e um denário extremamente raro de Bolesław Xizodren, 2 denários de Bolesław Weyrmouth, mais de 600 denários de Władysław Exilado, outros 615 denários de Bolesław Kedziersowi e um denário separado imaculadamente bem preservado de Władysław o Exilado. Vários pedaços quebrados de vasos de cerâmica que podem ter guardado as moedas foram encontrados no mesmo local, junto com um pente de osso. Todas as descobertas vêm de dentro ou por volta do século XI, mas abaixo há outra camada cultural cheia de material que data da Idade do Bronze. Preservar as moedas é uma tarefa lenta e meticulosa que ainda está em andamento, mas acredita-se que todas eventualmente encontrarão seu caminho para museus na Polônia. É provável que haja mais por vir deste sítio também, já que outras 140 moedas foram encontradas desde outubro de 2021. Nossa próxima descoberta vem de junho de 2022 e é grande. Na verdade, é uma cidade inteira esquecida. A cidade de 3.400 anos emergiu recentemente do rio Tigre, tendo sido submersa durante a construção do reservatório de Mossul, no Iraque, durante os anos 1980. De alguma forma, a existência da cidade não foi identificada ou foi ignorada quando o reservatório foi feito. Arqueólogos dizem que a cidade foi construída durante o auge do antigo Império Mitanni. Não era uma cidade qualquer também. Era um lugar de grande importância. Sabemos disso porque tem vários grandes edifícios administrativos e um grandioso palácio. Alguns historiadores pensam que pode até ser a antiga e fabulosa cidade de Zakiku, que é conhecida por ter sido uma das cidades mais importantes de todo o Império entre os anos de 1550 e 1350 AS. A cidade permanecerá acessível apenas enquanto a seca atual durar, o que significa que os especialistas no local precisam trabalhar rapidamente. Até agora, eles mapearam todas as maiores áreas da cidade e identificaram uma muralha fortificada pontuada com torres, vastas instalações de armazenamento e o que pode ser um complexo industrial. Eles também encontraram 5 vasos de cerâmica contendo mais de 100 toneladas de águas cuneiformes, mas traduzir o texto provavelmente levará vários meses. Nossos ancestrais tinham muitas tradições funerárias estranhas e maravilhosas. Se você tivesse a sorte de ser nobre do Egito Antigo, provavelmente seria enterrado em um túmulo glorioso com um belo sarcófago. Se, por outro lado, você fosse um camponês medieval, seria mais provável acabar descartado sem cuidado em um poço. Se você fosse muito rico e vivesse na China durante o século IV, no entanto, poderia ter acabado dentro de um desses trajes funerários de jade incrivelmente ornamentados, tecidos com fios feitos de ouro e prata. O primeiro registro escrito dos trajes vem do ano 320 EC, embora haja alguma evidência anedótica de que eles existiam algumas centenas de anos antes disso. Apenas em 1968, os arqueólogos confirmaram sua existência ao encontrar um exemplo real, e quando encontraram um, encontraram 2. Os 2 trajes de jade que você vê aqui pertencem ao príncipe Li Shang e à princesa Duan, sua esposa, e datam da dinastia Han. Acredita-se que fazer um único dos trajes seria 10 anos de trabalho, mesmo para um artesão de jade habilidoso. Por que o jade foi escolhido como material é desconhecido. É poroso, e assim os esqueletos dentro dos trajes tinham quase desmoronado completamente. Agora vamos falar sobre descobertas da Era Romana na Inglaterra. Uma coleção de esqueletos decapitados foi encontrada perto da cidade de Aylesbury em fevereiro de 2022. A descoberta macabra foi feita durante uma escavação planejada em um local chamado Fleet Marston, que em breve será destruído pela construção de uma nova linha ferroviária de alta velocidade. Arqueólogos não sabiam o que encontrariam quando começaram a cavar, mas parece que encontraram os restos de uma pequena taverna romana.
Além dos esqueletos decapitados, recuperaram louças, moedas, colheres e broches. 425 sepultamentos foram identificados no local até agora, mas é altamente possível que haja mais a serem encontrados. Além de todos os túmulos, a equipe trabalhando no local encontrou uma série de recintos desenvolvidos segundo um plano que parece uma escada, uma pilha de pesos de chumbo e mais de 1000 moedas. Embora a ideia de que isso seja uma cidade seja considerada a explicação mais provável, também é possível que este tenha sido um posto de comércio e preparação que teria sido usado por soldados a caminho da guarnição em Alcester. Ninguém tem certeza do que fazer com os corpos. Pode ser um rito funerário romano pouco conhecido que era local desta parte da Inglaterra, ou pode ter sido um castigo. O Forte de Vindolanda, na Inglaterra, é um dos mais famosos fortes militares romanos antigos da Europa. Como muitos dos locais que examinamos neste vídeo, Vindolanda é objeto de escavações arqueológicas regulares. Em junho de 2022, arqueólogos trabalhando lá descobriram uma pedra de 1700 anos coberta de grafite esculpido. Entre o grafite estavam a representação do falo, provando assim que as coisas que os homens desenham quando estão entediados não mudaram realmente na maior parte de 2000 anos. O falo é acompanhado por um grafite igualmente vulgar que diz Secundinus cacor. Para aqueles que não são fluentes em latim, traduz-se para o português como um insulto, sugerindo que Secundinus gostava de passar muito tempo no banheiro. Não podemos dizer isso de forma mais clara do que isso pelo bem do canal. Nunca saberemos quem era Secundinus, mas as possibilidades são infinitas. Isso poderia ter sido qualquer coisa, desde uma piada bem-humorada entre amigos até um insulto direto direcionado a um oficial comandante que era impopular com suas tropas. Se fosse o último, só podemos imaginar que Secundinus ficou menos que impressionado quando viu o grafite ofensivo na pedra. Talvez seja por isso que foi enterrado. Temos um cachorro a agradecer por essa descoberta. Em abril de 2022, um cachorro chamado Cassius estava em um passeio com seu dono perto da cidade de Wałbrzych, no sudoeste da Polônia, quando espontaneamente começou a cavar. Quando terminou, havia desenterrado a maior coleção de moedas Bracteatem medievais encontradas na Polônia no último século. As moedas haviam sido enterradas juntas em um pote, e os arqueólogos profissionais que compareceram ao local da descoberta identificaram que os Bracteatens haviam sido cunhados entre a Saxônia, Silésia e Brandemburgo durante o início do século XIII. Estão em condição notavelmente boa para sua idade, com representações claramente visíveis de sereias, anjos e grifos, refletindo as superstições das pessoas da época. Encontrar moedas Bracteate em boas condições é um evento raro porque a chapa metálica de que são feitas é tão fina. O uso repetido rapidamente as deixa gastas, e após alguns anos, geralmente eram retiradas de circulação para que pudessem ser derretidas e então reestampadas novamente. Tesouros de Bracteates são excepcionalmente raros e grandes depósitos como este são virtualmente inéditos. Na década de 1950, o governo italiano decidiu que Roma precisava de um novo aeroporto. Enquanto trabalhadores escavavam o solo para preparar a nova instalação, encontraram os restos de um porto antigo. Esse foi o início de uma série de descobertas que resultaram na criação do Museu de Navios Romanos em Fiumicino. Os navios estão em condição incrivelmente boa considerando que foram construídos durante o reinado do imperador Cláudio em algum lugar próximo ao ano 46. Há vários navios na coleção, variando de pequenos barcos de pesca a cargueiros romanos inteiros. Esses grandes navios eram capazes de transportar até 1.500 toneladas de grãos cada e eram exclusivos da Roma antiga. Depois que o Império caiu, ninguém fez navios de tal tamanho novamente até o final do século XVIII. Alguns dos navios ainda contêm as mercadorias que estavam a bordo quando foram abandonados há todos esses séculos, incluindo contêineres cheios de óleos destinados a navegar para Alexandria e Egito, mas fadados a nunca partirem sua jornada. Não temos ideia de por que os barcos ou o porto foram abandonados, mas parece que foram enterrados deliberadamente.